Capítulo 3. Cérebro de mãe. Lembro-me de quando nosso filho mais novo fez a sua primeira brincadeira. Eu o apoiava em meu quadril durante a nossa reunião na igreja enquanto falava com um amigo. Era hora de irmos embora, então eu o instruí. Temos que ir, Judson. Diga tchau para Chame. Tchau, tchau, ele repetia enquanto acenava com a mãozinha no ar. Em seguida, ele se inclinou em direção à minha amiga com os lábios franzidos. Nós duas estávamos encantadas com a sua demonstração de afeto. Judson se inclinou para tascar um grande e molhado beijo de bebê em Chame. Rindo, ela inclinou seu rosto em direção a ele para receber o presente. Mas no último segundo, meu filho se virou e tascou esse beijo em minha bochecha. Ele se desfez em gargalhadas. Considero isso a primeira brincadeira dele. Travessuras são uma tradição estimada em nossa família. Você pode imaginar como eu fiquei orgulhosa dele naquele momento. Mesmo sendo criança, ele estava adaptado à nossa cultura familiar de humor. E no fim das contas, ele deu um beijo de despedida em Chame. Crianças crescem tão rápido, não é? Não passa um dia sem que eu diga isso para mim mesma ou ouça isso de alguém. Mesmo assim, eu não vivo necessariamente como se isso fosse sempre verdade. A amnésia dos pais. Apesar dos sinais diários de crescimento e desenvolvimento que eu percebo nos meus filhos, eu sofro de crises de amnésia. A amnésia de mãe e pai não é apenas quando você entra em uma sala e esquece porque você está carregando o cesto de roupa com 4 canecas sujas nele. Isso é o chamado de normal. A amnésia parental é quando nos esquecemos de 2 coisas, do amanhã e da eternidade. Em primeiro lugar, nos esquecemos de que, se Deus quiser, nossos filhos um dia crescerão e se tornarão adultos. Eu tenho dificuldade em imaginar minha filha de 5 anos de idade com seus 35 ou 65 anos. Seu maior objetivo agora é esperar pacientemente para mexer no seu primeiro dente mole. Ela vibra constantemente sobre o quanto está se esforçando para aprender a ver as horas. Ela espalha manteiga de amendoim em fatias de pepino e ela gosta. Não é à toa que às vezes eu suponho que ela terá 5 anos para sempre e fará coisas dessa idade para sempre. A segunda coisa que nos esquecemos é de que nossos filhos são muito mais do que apenas adultos em potencial, que um dia contribuirão para a sociedade. Por mais que eu goste de ter pequenos ajudantes para esvaziar a máquina de lavar louça, o fato da eternidade nos impede de enxergar nossos filhos a partir de uma perspectiva utilitarista. Nossos filhos são pessoas criadas à imagem de Deus, e eles têm almas eternas, e isso traz valor às suas vidas. Mesmo que vivam com maturidade prejudicada quando adultos ou nunca atinjam a idade adulta. Ser mãe é loucamente divertido, no entanto, por causa da eternidade, é, ao mesmo tempo, uma alegria séria. Como mães, podemos tão facilmente nos fixar na imaturidade desses pequenos portadores da imagem de Deus, que mostram às pessoas as suas melecas, que esquecemos de valorizá-los como reflexos da glória de Deus. Em nossos nobres esforços para praticamente educar nossos filhos para crescerem e se tornarem adultos, muitas vezes nos esquecemos de algo. Nos esquecemos do sol nascente que sinaliza mais um dia de graça em que Deus nos confiou a tarefa de instruir os pequenos portadores de sua imagem a amá-lo e honrá-lo acima de tudo e para sempre. Quando as coisas terrenas surgem maiores que a vida eterna, nos esquecemos de quem Deus é, de quem somos e de quem nossos filhos são. Tendemos a nos esquecer do amanhã e da eternidade quando nosso dia é preenchido com a tirania do urgente. Você já se sentiu com a bola no jogo de fliperama que rebate nas paredes? Nós supervisionamos os trabalhos de casa enquanto impedimos nossos filhos de 2 anos de enfiar os braços na privada. Damos vereditos no tribunal da mamãe a fim de decidirmos de quem realmente é o brinquedo. Tentamos não nos esquecer de tirar a roupa lavada da máquina e pendurá-la no varal para que possamos ter roupas limpas no dia seguinte.
Não me admira o fato de lutarmos para lembrar o que fizemos nessa manhã, muito menos para manter uma perspectiva eterna. Quando temos a eternidade em mente, respondemos à maternidade de forma diferente do que se vivêssemos apenas para o momento. Vemos que nossos filhos estão marchando em direção a um destino. Consideramos que as nossas lutas efêmeras e temporais estão passando enquanto aguardamos por Jesus, nossa bendita esperança. Ansiamos por esse dia com expectativa da graça futura de Deus, porque nossos momentos ordinários têm importância e significado eternos. Fazemos sacrifícios em nossas decisões e planejamentos porque entendemos que pertencemos a Deus. Deus nos chamou para algo muito maior do que nossa felicidade ou a de nossos filhos. Como Paul Tripp disse em seu livro Forever, Eternidade, nos diz que nossos filhos nunca serão o centro do universo. Eternidade nos diz que nossos filhos não escreverão suas próprias histórias, nem nós escrevemos as suas histórias. Eternidade nos lembra que nossos filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus. Como pais, somos agentes de Deus enviados para promover a sua vontade. Manter uma perspectiva eterna nos mantém firmes nos propósitos de Deus. Levante o seu olhar através da palavra de Deus. Para mim, a amnésia parental se instala como um nevoeiro nas primeiras horas da manhã. Se eu não renovar minha mente com as verdades da palavra de Deus, então o nevoeiro não se dissipa e não deixa a luz da esperança do Evangelho entrar. Até o final do dia, estou perdida em uma nuvem de desânimo que não se eleva. Precisamos da bússola da eternidade para direcionar a nossa perspectiva. É fácil deixar a nossa perspectiva sem ser enterrada em uma avalanche de misturas de algodão no monte da lavanderia. Mesmo assim, precisamos fazer um esforço para lembrar que o nosso trabalho é mais do que alimentar, banhar, vestir e ajudar na educação dos nossos filhos. Essas tarefas são significativas em si mesmas porque são parte da mordomia que Deus nos deu. Como mães cristãs, Deus nos chama a conviver com algo que podemos enxergar apenas com os olhos espirituais, a eternidade. A principal maneira pela qual Deus estampa a eternidade em nossos olhos é por meio da sua palavra. Se você segurar uma Bíblia na posição vertical e deixar suas páginas abertas, ela provavelmente abrirá no meio, bem perto do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e se você for capaz de ler em hebraico bíblico, então você notará que ele é um tipo de poema acróstico. Cada verso é dedicado à apreciação e à adoração da palavra de Deus. O Salmo 119 contém encorajamento para as mães em seus trabalhos que duram dia e noite. É como um balde de água fria que poderia acordar até mesmo a alma mais privada de sono e os olhos mais sonolentos. No Salmo 119, você encontrará a aplicação específica, pessoal, do tipo, ele deve ter lido meu diário, como se eu tivesse tempo para escrever um diário. Não é incrível como Deus nos fala através de sua palavra? Percebi que esses versos do Salmo 119 têm relevância concreta ao me inspirarem a fazer algumas mudanças oportunas em minha rotina diária e noturna. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Versículo 55. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos seus retos juízos. Versículo 62. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 97. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Versículo 147. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Versículo 148. Quero esperar em Deus quando meus filhos me acordam antes do meu alarme. Quero amar a palavra de Deus todos os dias em que estou afundado no trabalho terreno de cuidar da minha casa. Quero meditar nas promessas de Deus, dar graças a Ele e me lembrar dele quando estou acordada com um bebê à meia-noite e às 3 da manhã, e às 10 da noite e às 2 da manhã e às 5 da manhã, durante picos de crescimento. De acordo com o Salmo 119, não há nenhuma hora do dia ou da noite em que a palavra de Deus não seja relevante para as nossas vidas. Mesmo quando estamos mais preocupadas em fazer as merendas da escola e em escolher roupas para as fotos de família,
A palavra de Deus pode nos levantar o nosso olhar para o horizonte da eternidade. A esperança em Cristo. A realidade do para sempre nos lembra de priorizar a eternidade em nossas esperanças para com nossos filhos. Mas antes de estendermos uma perspectiva eterna a outros, devemos esperar em Cristo. Muitas vezes a minha esperança está baseada nas minhas circunstâncias, que estão em constante mudança. Eu digo coisas como: eu realmente preciso que o bebê tire uma soneca nesta manhã, que é uma coisa boa para se dizer e esperar. Mas se chega a hora do almoço e a soneca não aconteceu e eu estou tão emocionalmente frustrada que isso arruína a minha tarde, então eu provavelmente coloco mais fé nessa soneca do que nas circunstâncias imutáveis do Evangelho. Nós, mães, como qualquer outra pessoa que luta com o peso do pecado, tendemos a esquecer o Evangelho e nossa ignorância sobre a esperança que temos em Cristo gera frutos podres, como crises de identidade e descontentamento. Precisamos nos lembrar de que Deus não é menos bom para nós quando nos encontrarmos em uma batalha de vontades com um pré-escolar na fila do caixa do supermercado do que ele era quando seu filho arrastou uma cruz, colina acima, naquela sexta-feira há 2000 anos. Deus intercede misericordiosamente nesses momentos e me mostra que seus caminhos estão acima dos meus. Pela graça de Deus, posso resistir à tentação de tratar meus filhos como interrupções da minha vontade para a minha vida. Em vez disso, Deus me capacita a tratar meus filhos como presentes preciosos que Ele está usando para me moldar a imagem de acordo com a sua vontade para a minha vida. Certa manhã, minha filha correu de volta para o andar de cima, a fim de pegar sua bolsa antes de sair de casa. Ao carregar uma bolsa vazia, ela sente que está pronta para salvar qualquer filhote de cachorro ou gato abandonado com o qual se deparar. Uma vez ela resgatou um pássaro que se afogava na piscina do nosso apartamento e o carregou em sua bolsa para o gramado mais próximo. Enquanto eu lutava para conseguir fazer nosso circo familiar sair de casa, pensei em dizer a ela para simplesmente deixar a bolsa para trás. Mas algo me fez ficar parada na porta com bolsas penduradas em mim. Fiquei impressionada com o pensamento de que parecia ter sido ontem que essa criança era um bebê indefeso. Ela precisava de cuidado em todos os sentidos. E agora, apenas um segundo mais tarde, ao que parecia, ela já queria cuidar dos outros e tinha a capacidade de fazê-lo. Algum dia essa doce criança pode vir a ter mais responsabilidades para ajudar os indefesos. Naquele momento escolhi apreciar a obra de Deus enquanto essa cena se desenrolava. Decidi não lhe dizer para simplesmente entrar no carro. Ela subiu a escada para pegar sua bolsa. À luz da eternidade, quero aproveitar as oportunidades diárias para levantar o olhar da minha filha para que ela admire Deus e reflita sua imagem. Eu também preciso fazer isso. Minha sequência de pensamento foi interrompida quando ela pulou os 2 últimos degraus e parou no hall de entrada com a bolsa na mão. Eu peguei, ela anunciou sem fôlego. Agora posso trazer filhotes para casa como Jesus nos traz para casa. Às vezes, Deus usa nossos filhos para nos lembrar da perspectiva eterna que nós esquecemos. Eles crescem tão rápido, não é? Abraçando a eternidade. Pensar bem e com frequência na eternidade não é uma perspectiva pessimista. Quando negamos a realidade da eternidade ou vivemos na ignorância dela, estamos perdendo a alegria de Deus. Eu entendo que toda essa conversa sobre a eternidade poderia evocar um sentimento de urgência em relação a quão pouco tempo nós temos. Até certo ponto, sentir a força gravitacional da finitude é saudável. Cuidar dos nossos filhos pode nos levar a fixar-nos apenas nos meros minutos do dia ou da noite. Devemos orar como o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. Devemos pedir ao Senhor que nos lembre de que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É por isso que devemos tomar cuidado para que não pensemos que o maior problema de uma mãe é a falta de tempo. Como sou tentada a considerar uma temporada agitada como um obstáculo para me alegrar no Senhor. O maior obstáculo para a nossa alegria em Deus não é a falta de tempo. Quando perdemos de vista uma perspectiva eterna em nossas vidas diárias, a expiação não se torna vital nem preciosa para nós. Um presente maior do que o tempo é o presente do perdão pelos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo,
de forma que podemos contemplar o nosso Deus Santo. Viver com a eternidade em mente é, em última análise, uma obra do amor redentor de Deus em nossas vidas. Não tenho como expor para você um plano criativo e estratégico para a construção de um coração que abraça os propósitos de Deus na eternidade. Nenhuma de nós pode reunir força de vontade suficiente para amar a Deus e o seu glorioso reino. Somente a graça redentora, toda-poderosa e transformadora de Deus pode levar nosso coração intoxicado pelo pecado dos mortos, nos dar vida eterna e direcionar o nosso olhar para Jesus, nossa bendita esperança. Aqueles cujas almas foram revividas pela graça experimentaram algo que Jesus comparou com o milagre do nascimento. Ele o chamou de novo nascimento. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Como descendente de nossos primeiros pais, cujo pecado no jardim trouxe julgamento sobre a humanidade, ficamos admirados com a graça comum de Deus a ordenar que a vida humana devesse continuar em nosso mundo caído. Homens e mulheres podem ver a graça comum de Deus em dar o dom da vida. Isso é verdade, quer seja um filho biológico ou não. Isso é verdade mesmo se uma criança for levada para o céu antes de nascer. Quando consideramos o milagre da vida, podemos começar a entender o que nos aconteceu, quando nascemos de novo e recebemos a vida eterna. Onde anteriormente não havia vida, Deus dá vida. Quanta graça! Nascemos mortos em nossas transgressões, já em inimizade com Deus, antes de falarmos nossa primeira palavra ou nos apegarmos ao nosso primeiro pensamento orgulhoso. Estar separado da vida em Deus é um viver morto. Por meio da fé, vemos o dom de Deus multiplicado a um grande número de pessoas. Porque Abraão creu em Deus, podemos traçar nossa linhagem espiritual de volta para ele. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11:12. A fé de Abraão era como de Adão. Embora a morte tenha reinado por causa do pecado, ambos creram na promessa de vida de Deus. Podemos nos maravilhar com a graça de Deus juntamente com o apóstolo Paulo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Nossa melhor resposta a essa boa nova é a exultação em nosso Deus misericordioso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Andamos pela fé, podemos colocar nossos filhos na cama pela fé, fechar nossos olhos para dormir, ação frequentemente interrompida pela fé, e acordar de manhã cheios de fé, porque Jesus é a nossa esperança, mesmo quando os nossos filhos crescem rápido demais para o nosso gosto.